Cruzeiro, agora mira Gabigol. Óbvio, o Dudu deu pra trás, o Dudu ramelou e ficou bem complicado a situação do Dudu com relação a Palmeiras e Cruzeiro. E agora o Flamengo vai acabar sendo o alvo dos devaneios, dos sonhos cruzeirenses. E eu não digo nem que seja devaneio mais, porque assim, antes a gente levava com um tom até de brincadeira a questão do Cruzeiro, que vai contratar Deus e o mundo. Mas aparentemente os caras têm dinheiro e os caras querem contratar realmente bons jogadores, querem montar um bom time. E o Gabigol é tido como um sonho. Então a informação que saiu, a mais recente, foi de que a diretoria do Cruzeiro já está assim indo atrás do Landim e já fez contatos tanto com o presidente do Flamengo quanto com o Gabigol para contratarem o atleta. Mas não vão pagar valores ao Flamengo, diferentemente do que aconteceu com o Dudu do Palmeiras. Eles pretendem fazer um pré-contrato com o Gabigol, haja vista aqui no meio do ano, ou seja, daqui a um mês, ele já vai poder fazer esse tipo de negociação. E no final do ano o jogador se despede do Flamengo e sai de graça. Eu acho, inclusive, que o Flamengo deve, caso chegue a proposta, aceitar e liberar o Gabigol. Muito pela postura do Landim. O Landim não se mostrou nem um pouco feliz com a relação que se estabeleceu entre Corinthians e Gabigol, principalmente com relação à foto, com tudo aquilo que aconteceu. Ficou chateado, ficou revoltado, ficou puto, essa é bem a verdade. E basicamente ele disse que, olha, se chegar a proposta a gente vai vender, mas se não chegar a gente vai, né, ver o que faz e vamos mandando para frente. Então o Braz depois tentou dar aquela suavizada, falou que, olha, se chegar a proposta a gente vai ver, mas tem que ver a questão de renegociação do contrato do jogador, a gente vai ver isso no futuro e tal, até para não ficar um climão, para não ficar uma coisa feia, uma coisa ruim. Mas eu acredito o seguinte, se o Alexandre Matos, que é o diretor esportivo lá da SAF do Cruzeiro, for realmente atrás do Gabigol, conversar com o atleta e conversar com o Landim, existem grandes possibilidades do jogador sim se transferir para o Cruzeiro. Não é um rival direto do Flamengo, não tem aquela rivalidade absurda como tem, por exemplo, um Palmeiras, como tem o Fluminense, um Vasco, um Galo da vida. E outro estado, não participa do campeonato carioca. O Cruzeiro é um clube que ele está, em teoria, se readequando, se reestruturando. Então ainda não é um rival direto de Libertadores. Não se enxerga o Cruzeiro como um rival direto de Campeonato Brasileiro. A princípio, tá? A princípio, porque com tanto dinheiro é impossível que o Cruzeiro não se reforce e vire um time competitivo. Mas acho que sim, pode ser possível a transferência do Gabigol para Minas Gerais, reforçando o Cruzeiro. Já trouxeram tantos outros craques de outros clubes, eu não duvido nada agora que o Gabigol seja de fato a bola da vez, tá? Queria falar também sobre a arbitragem. Não é de hoje que a arbitragem do Campeonato Brasileiro está dando o que falar. E ontem deu de novo o que falar com relação à expulsão do Hulk. E por que eu estou falando isso? Porque todo jogo tem problema de arbitragem. Então, quando o Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense, teve problema de arbitragem com o Daronco. E assim, a questão é bem complicada quando os dois lados do jogo, os dois times que se enfrentaram reclamam da arbitragem. Isso indica que não está sendo boa a arbitragem. E não é somente nesse jogo. Não é somente com o Flamengo. Não é somente com o Atlético, com o Cruzeiro, com o Vasco, com o Fluminense. É como um todo. E não erra somente o árbitro. Erra o árbitro, erra o bandeirinha, erra o VAR, erra todo mundo. Então, já que as coisas estão nesse patamar, eu acho que o campeonato pode sim ser prejudicado. Prejudicar alguém que está lutando para ser campeão, prejudicar alguém que está lutando para não ser rebaixado, prejudicar tudo e todos. E prejudicar o campeonato como um todo, a credibilidade, a seriedade. E isso é uma coisa muito importante que a CBF aparentemente não está dando a mínima. E quando as críticas são feitas, tudo bem, tem árbitro que é afastado, tem árbitro que vai para reciclagem, mas nós temos visto diversos erros em diversas edições de Campeonato Brasileiro e a minha concepção do assunto é que vem um monte de ferramenta, um monte de tecnologia para melhorar o campeonato e não melhora. Pelo contrário, piora. O nível dos árbitros hoje está pior, os erros hoje são piores, são mais grotescos e são mais grotescos porque eles têm mais recursos para não errar. Parece que cada vez mais os árbitros são despreparados, são dependentes da tecnologia, mas quem opera a tecnologia ainda é humano e também é despreparado. Então, tem erros que estão colocando a credibilidade e o campeonato inteiro em xeque. Perde a graça. Você não ganhar um jogo por um erro de arbitragem.
você perder um jogo por erro de arbitragem, você empatar o jogo por erro de arbitragem. Não estou dizendo que esse seja o caso do jogo do Flamengo. Agora, que o Flamengo foi prejudicado foi, e que diversos outros clubes são prejudicados, são a demora para fazer a tomada de atitude, o jeito com que eles agem depois que os erros são constatados. É muito simples de você identificar o VAR no Brasil. Demora muito para tomar atitude, normalmente toma uma atitude errada, a CBF verifica essa atitude errada e a coberta passa a mão por cima. Então, assim, é difícil. Quando a própria organização não quer ajudar, é difícil. Bom, esse é o vídeo, essa é a minha crítica. Se você acha que eu estou certo, se você concorda, eu peço então que você deixe no comentário e me sinaliza que você concorda comigo ou não, o que você acha da arbitragem, que compartilhe então com seus amigos para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas possível, aciona o sininho da notificação para ficar sabendo quando a gente lança vídeo novo, se inscreve no canal e deixa o teu like. Bom, é isso. Fui!